E aí, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um pedaço pronto do nosso novo cenário do estúdio. Gostaram da nossa cortina? E hoje, no nosso cenário novo, eu vou contar pra vocês a pergunta de $1 milhão. Mamãe, segurem seus bebês, pessoas todas apertem os cintos. Nossa, cara, hoje é o dia! Eu vou contar pra vocês qual é a minha treta com o espiritismo. E se você está chegando pela primeira vez no nosso canal, seja bem-vindo, bem-vinda. A gente fala aqui de meditação, revolução de si, filosofias da mente e da consciência, filosofias da Índia, espiritualidade, etc e tal, e autoconhecimento. Se você acha que esse vídeo merece, deixa seu joinha. Se você achar que não merece, deixa também. Se inscreve no canal, clica no sininho, manda para seus amigos através das redes sociais e tudo mais. E deixa o seu comentário. Vai, se inscreve, clica no joinha, não vai cair seu dedo. Aposto com você, ó. Faz essa experiência aqui com o tio, ó. Tenta, ó. 1, 2, 3. Caiu o dedo? Se alguém caiu o dedo, manda uma foto depois lá no Instagram, a gente publica, tá? Então, já falei disso em entrevista, já falei disso em um monte de lugar, mas as pessoas continuam me perguntando, e eu acho naturalérrimo que me perguntem, porque eu vim de lá. Qual é a minha treta com o espiritismo, né? Quais são os pontos de real divergência, com profundidade, com consistência, para eu discordar da doutrina na qual eu nasci. Para quem não sabe, eu nasci no espiritismo e minha avó já estava lá há uns 30 anos quando eu nasci. Minha avó converteu boa parte da família nessa história e nos fez muito bem. Então, antes de eu falar dos meus pontos de divergência, deixa eu deixar claro uma coisa. Eu sou profundamente grato à doutrina espírita porque ela me deu toda a base ética, moral e social que eu precisava para considerar o outro como sendo importante. Parênteses, me choca pensar que gente dentro do movimento espírita que fale tanto de proteger os oprimidos, de fazer caridade e tudo mais, apoie ideias genocidas, apoie negacionismo da ciência, quando o espiritismo tem como um dos pilares a ciência, pelo menos na sua gênese, apoie ideias violentas, apoie o ostracismo do outro, enfim. É tão contrário a todo o cristianismo e é tão contrário ao próprio espiritismo que me choca ter visto gente canastrona, charlatão mesmo, usando do Chico Xavier para justificar, por exemplo, esse sujeito que colocaram no poder prometendo que ele seria o escolhido previsto pelo Chico. E parênteses, dentro do parênteses, já é uma chave ou um colchete. Faz aí, ó, a equação matemática. Essa é outra coisa que me cansa dentro do jeito que o espiritismo é promovido. Essa necessidade de profecias e grandes destinos, quando a gente precisa olhar com mais pragmatismo e simplicidade para as coisas. Que é o que qualquer pessoa admirável dentro da doutrina faria. Fecha o parênteses, a chave ou colchetes, vamos voltar. Então, eu sou muito grato ao espiritismo. Toda a base social, ética que eu tive na infância veio de lá. Eu reconheço o trabalho social espírita gigantesco que é feito no Brasil. Eu reconheço o trabalho de consciência que é oferecido para as pessoas. Eu reconheço que o espiritismo é, dentro das religiões brasileiras, aquela de número expressivo de praticantes, cujos praticantes mais estudem, assim, por uma série de índices, devem estar mais desatualizados, mas na época que eu olhei, a média de leitores dentro do Brasil, dentro do movimento espírita, tendia a ser bem maior. Eu concordo com uma série de pressuposições acerca até da própria espiritualidade que o espiritismo faz das coisas. A aposta de que a vida continue, a ideia, né, de que a vida continue e tal. Eu concordo com uma série de bases dali. Até a pessoa que provocou esse vídeo de estar acontecendo agora, escreveu, mas eu sinto, e conversou comigo, né? Eu sinto que o seu trabalho e o que eu aprendi no espiritismo se complementam. Bem, eu vim de lá e eu não vim para refutar o espiritismo, até porque, gente, de novo, quem sou eu? Voltando à história lá do vídeo que eu fiz sobre o que eu acho dos mestres modernos, no fim das contas, eu ensino um caminho, o caminho que eu aprendi com os meus mestres. No frigir dos ovos, o que eu acho não é importante. Eu sou só um sadaquinho, sou só um praticante pequenino, buscando minhas verdades e a verdade da vida a partir das minhas buscas. Mas, enquanto filósofo e professor, enquanto yogi e enquanto alguém que teve inserido dentro do movimento espírita de uma forma muito, muito intensa, assim, de participar de uma série de encontros, desde, né, com cafras, essas coisas todas, né, participar de um centro espírita que era monumentalmente gigante em termos de números e tal, eu posso falar do que eu acho acerca da doutrina em seus aspectos filosóficos.
E o que eu acho? Quais são os meus problemas reais com o Espiritismo? Bom, primeiro começa com essas contradições todas de dizer que eles têm condições de explicar tudo. Que o nosso convidado, que vocês não sabem quem é, colocou lá, por exemplo, que, bom, você diz que acha que é um problema que o Espiritismo queira explicar tudo, mas não é essa a função da filosofia. Sim, mas a filosofia se coloca no lugar de dizer, até aqui a razão chega, daqui ela não ultrapassa. O Espiritismo, ou pelo menos os espíritas, e aí eu posso fazer esse outro parênteses, talvez o meu problema, mais do que com a doutrina per si, seja com a forma como ela é tão ansiosamente disseminada por gente que não tem estudo aprofundado dela, mas a filosofia, ela se pretende, por meios racionais e lógicos, de uma lógica encadeada, explicar pressuposições a partir de evidências. O Espiritismo, como tem esse tripé, esse famoso tripé de dizer que tem uma parte de ciência, uma parte de religião, uma parte de filosofia, mistura as três de uma forma não muito acertada. Então, quando a ciência não prova e nem a filosofia a partir... Porque fazer filosofia, gente, não é simplesmente vomitar ideias, não é dar voltas e voltas em pensamentos. Todo pensamento filosófico ele é encadeado por um processo bastante dialético, aliás, dialética é a base da filosofia, no qual você tem lá premissas, teses, antíteses, conclusões. E aí, quando isso falta no Espiritismo, aí o braço da religião chega com toda a força dizendo, não, mas você tem que ter fé. Eu não concordo muito com isso. Eu não concordo com a parte da pseudociência espírita, onde, e aí sim, isso é um problema que eu vi em muitos centros espíritas, de que a pessoa tinha problemas, muitas vezes, psicológicos, muitas vezes psiquiátricos, muitas vezes fisiológicos, e eram atribuídas ali, por causa de achismos supostamente mediúnicos, que a causa daqueles problemas daquelas pessoas fossem puramente espirituais. Nossa, várias vezes eu vi, gente, eu tô falando assim, eu vi pessoas com endometriose passarem com uma certa dirigente espírita e ela dizer, não vai operar, estão me dizendo aqui que você não precisa operar. E aí a pessoa se aberta e estava ali, o endométrio todo zoado e precisava operar sim. Eu vi inúmeras vezes dirigentes espíritas dizerem, larga esse remédio psiquiátrico porque ele só está te causando dependência. E a pessoa entrar numa crise muito pior. Esse tipo de comportamento, que não é encorajado pelo Kardec, mas é profundamente disseminado dentro dos centros espíritas, é algo que eu acho problemático, sim. E parênteses, eu não estou dizendo que todo espírita faz isso. Você está me entendendo? Que eu sei que existe um trabalho de consolo, um trabalho de abertura de consciência, um trabalho de orientação espiritual e de abertura para uma vida superior. Superior não em relação ao outro, mas superior em relação a si mesmo, de achar que sua vida tem mais significado, mais propósito do que o mero hedonismo barato. Eu enxergo isso tudo no espiritismo. Meus pontos de discordância são de acordo com essa vulgarização da doutrina. Também com essa ideia de que o espiritismo não é o futuro, não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões, né? E a ciência das religiões. Não, eu não concordo com isso. Não concordo também com a pretensão espírita eurocêntrica, que você vê, por exemplo, disseminada com bastante contundência dentro da Gênese do Céu e Inferno, onde você vê ali essa ideia, e hoje lá nos prefácios, você vê dizendo, o espiritismo, esses livros são produtos de seu tempo, mas você vê lá na Gênese, por exemplo, um eurocentrismo exacerbado, aquela ideia do Kardec de que a Europa tinha uma função civilizatória. Gente, a Europa estava mergulhada no caos e na loucura quando os árabes estavam vivendo uma verdadeira renascença. Assim, boa parte do que a gente tem de farmacopeia, de medicina e tudo mais, se deve aos árabes, se deve aos indianos. No meio da Idade Média Europeia, a Índia estava fazendo cirurgia plástica, mesmo, rinoplastia, por exemplo. E boa parte do colonialismo europeu foi o que atrasou esse desenvolvimento, essa disseminação da cultura, sabe? É uma leitura historiográfica bem equivocada essa, e o espiritismo está colocando isso como uma verdade espiritual, isso é problemático. Então esses são os problemas básicos, né? Então, outra coisa que me chama a atenção também em relação a essa pretensão do espiritismo, tem um livro de um cara que era da Federação Espírita no começo do século XX, primeira metade, o Edgar Armon, ele é o cara que escreveu Exilados da Capela. Ele tem um livro sobre os mecanismos da mediunidade. Aí ele vai descrevendo os tipos de mediunidade. E logo no começo do livro ele fala um negócio que é vomitativo. Ele diz assim, somente agora, graças ao advento do espiritismo, eu lembro quase que literalmente o que ele escreveu, porque me chocou na época, eu já estava estudando yoga. Somente agora, graças ao advento do espiritismo, que civilizações ainda atrasadas como aquelas do Oriente podem se despertar para a verdadeira espiritualidade. O quê? Mano,
todos os pressupostos, desde os pressupostos éticos e morais, como, por exemplo, os aspectos de considerar o outro como uma extensão de si mesmo, de não fazer o mal, de fazer o bem a todos os seres, de considerar toda a vida como sagrada, parênteses. O budismo foi, graças a Ashoka, por exemplo, um dos primeiros... Desculpa, Buda. O budismo foi um dos primeiros lugares que promoveu, por exemplo, hospitais públicos veterinários no planeta Terra. Eles já estavam falando de fazer o bem a todos os seres 600 anos antes de Jesus sequer existir. Se você é cristão que acha que Jesus é Deus e tal, e vai dizer ele sempre existiu, você entendeu que eu tô falando de um período histórico, tá? Respira fundo. E não, eu não tô com raiva, só tô falando agitado porque eu tô concatenando várias ideias e a gente ainda tá sem ar-condicionado aqui, tá? Tá. Então, todos os aspectos éticos e morais que o Espiritismo argumenta que ele trouxe ao mundo já estavam disseminados. O controle e a orientação dos supostos mecanismos da mediunidade, gente, de verdade, os yogis fazem isso milênios atrás. Assim, o que eles chamam de siddhis, essas atividades, essas faculdades sutis da consciência, são lugar comum de todo mestre de qualquer mística, dos sufis, dos yogis, dos budistas. Todos eles sempre estudaram e com muita acuidade, com muita precisão, esses fenômenos todos dessas realidades espirituais. Quais são os meus outros problemas doutrinários em relação ao espiritismo que eu já expliquei? Tem a questão da reencarnação, tá nesse vídeo aqui, a perspectiva de autopiedade do espiritismo, de achar que karma é uma coisa ruim, que, aliás, karma não é um conceito originário do espiritismo, nem de apropriação da doutrina. Ele era um conceito da teosofia que os espíritas, principalmente do Brasil, trouxeram porque o diálogo entre teosofistas e espíritas no Brasil sempre foi muito amplo. Mas o espiritismo do Kardec não fala de karma, por exemplo. A ideia de que karma é uma coisa meramente ruim, de que reencarnar é uma coisa boa, num sentido de que eu venho para cá para expiar e provar, ou seja, eu venho para cá para sofrer, para que de alguma maneira eu saia daqui melhor, como uma espécie de carreirismo espiritual, né? Eu estou sempre progredindo. Outra coisa é o positivismo. Empiricamente a gente vê que essa ideia de que a gente só progride não é verdadeira. A gente tem um processo muito mais sansárico nesse sentido, é muito mais ciclotímico. A gente tem momentos de apogeu e de queda o tempo inteiro, né? O Nisargadatta mesmo fala, e de uma maneira a negar essa história de um futuro luminoso, de uma era de ouro que a gente tente promover, ele diz assim, as pessoas perguntam para ele, como a gente elimina, né? O Nisargadatta é um grande mestre vedantino, fala assim, mestre, como a gente elimina, então, essa pulsão à violência, já que ela é causada pela ignorância, pela fragmentação do sujeito, etc e tal? Ele fala assim, olha, na medida em que sujeitos sinceros buscarem investigar a razão da existência de si, e esses sujeitos se transformarem, eles vão contagiar a outros. E talvez, somente talvez, esse contágio dessa vontade de aspirar por uma realidade maior crie no mundo, por algum tempo, uma era em que as pessoas sejam mais gentis, mais bondosas, mais conscienciosas, mais dóceis. Mas isso também acaba. Porque dentro do contexto das tradições orientais todas, o universo é eterno. Ele nunca... todo fim leva a um novo começo. Ele nunca começou, portanto. Ninguém foi criado, por assim dizer. Então, a gente vai viver esse processo de começo, meio, fim, recomeço, até que a gente queira escapar dessa roda e entrar num outro estágio indizível. Então, meu problema não é com a explicação, é com o afobamento dessas explicações que se pretendem científicas sem evidência para tal. Você não considera que elas possam ser metáforas para explicações de coisas que a gente ainda não tenha mecanismos de capturar? Sim, só que se a gente quiser usar essas coisas como metáforas, a gente não pode literalizá-las. E a gente, não raro, literaliza todas elas. Então, a gente acredita que necessariamente aquela forma de explicação sobre como vai ser a vida após a morte, por exemplo, é exatamente aquilo. Não é exatamente o que eu penso. E em relação a o que acontece na vida após a morte? Porque um monte de gente manda assim pra mim, Guilherme, mas todos nós queremos saber para onde a gente vai. É natural fazer essas perguntas. Sim, é claro que é. Eu tava ouvindo uma entrevista do Sadhguru lá pro Joe Rogan esses dias. Eu gosto do Sadhguru, antes que a galera que assistiu meu vídeo lá dele ache que eu não gosto do cara, né? É difícil, né? A gente não pode ter pensamento crítico. Ou você ama ou você odeia. As pessoas não sabem medir as coisas. O Guilherme tá falando mal do espiritismo. Pronto, ele disse que todo espírita tem que morrer num pelourinho. Não, eu não tô falando nada disso. Respira. E eu tava vendo uma entrevista do Sadhguru, que eu tenho minhas críticas, mas que eu gosto.
E eu tenho meu direito de gostar e de pensar, e você ter o seu, inclusive de desgostar de mim, fique à vontade, você não paga nada para isso. E ele falando o seguinte, que há um esvaziamento nas pessoas, porque a noção de paraíso foi extirpada delas. O céu, né, o heaven, foi demolido, foi abolido. Se você perguntar numa universidade, quem quer ir pro céu aqui, todo mundo vai ficar sem saber o que responder sobre isso. E aí o Joe Rogan fala, ué, mas você queria que a gente voltasse a instituir a ideia de que paraíso é uma coisa que a gente tem que almejar? Ele falou, não, de certa forma é uma coisa boa a gente ter perdido essa noção de que é só depois daqui que a gente vai viver uma coisa melhor. Porque a gente está fazendo um monte de caca com esse mundo, com essa vida, e a gente tem que primeiro abrir mão da ideia de que só depois eu vou ser feliz, para que aí eu possa construir uma felicidade lúcida, sólida, consciente e consistente aqui. Mas daí eu tenho que fazer um trabalho sobre isso, para descobrir que paraíso é alguma coisa que está interna. Que curioso, né, Mateus? Porque séculos e séculos de religião doutrinária, em que a gente espera um céu no pós-morte, quando o próprio Cristo falava... Quando lhe perguntarem onde está o reino dos céus, aqui, ali ou acolá, eis que o reino dos céus não está nem aqui, nem ali ou acolá, mas dentro de vós. Tchau. Então, quando a gente fala sobre a especulação sobre a vida após a morte, e eu digo, não vale a pena discutir sobre isso, não é porque eu não acho que a vida não tenha certa continuidade. É que eu acho que a gente primeiro tem que lidar com as nossas questões aqui. Guilherme, mas eu perdi minha mãe, eu perdi meu filho, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Primeiro você tem que lidar com as suas questões de apego. Recomendo fundamental e efusivamente que você leia este livro do Krishnamurti aqui, ó, A Única Revolução. Tem uma passagem em que ele dialoga com a mãe que perdeu um filho mais velho e o esposo. Então, ela estava desolada e ele tem um diálogo com ela justamente nessa questão. Você está sentindo falta deles ou da ideia apegada que você fazia deles? Da dependência emocional que você fazia deles? Não confunda amor com essas dependências. Até porque a gente sabe muito bem, e isso o Espiritismo fala, tá bom, é importante uma mãe ter consolo de saber que seu filho continua bem, mas, não raro, o Chico mesmo psicografou várias dessas cartas em que as pessoas diziam, olha, para de sentir essa saudade doentia de mim, para de desesperadamente me chamar, porque você está me prendendo, está me fazendo mal. Já contei para vocês aqui, minha avó foi uma das pessoas mais importantes da minha vida, que fui eu que virei para ela, a pessoa que converteu todo mundo para o Espiritismo, no final ela estava com medo, pois é. Eu fui lá falar para ela, vovó, você lutou muito bem, mas agora vai em paz, a gente vai ficar bem. Daí eu fiquei sonhando com ela um tempão e tal. E teve num desses sonhos, e é engraçado, eu acho que eu já contei aqui no canal, né? Mas enfim, num desses sonhos eu falava, tô com saudade, ela falava, nem me fala essas coisas, Guilherme, que já não tô muito bem. Eu não sei se isso aconteceu literalmente, tá? Eu tô dizendo que eu sonhava essas coisas. E aí, um dia eu virei pra ela, segurei as duas mãos dela e falei, eu vou te amar pra sempre. Mas, pelo bem de nós dois, está na hora de cada um seguir seu caminho. Eu virei minhas costas e saí. E aí, eu fiquei em paz com a partida dela. Dói ainda. Dói. Porque o que dói não é desacreditar de uma possível continuidade da vida. O que dói é a falta, é o apego que a gente tem. Então, eu dou valor a esse consolo, mas ele é só paliativo. Há que se promover um outro despertar da consciência por sobre os apegos que a gente vive. Shakyamuni Buda fez isso. Chegou uma mãe lá desesperada dizendo, eu perdi meu filho, pelo amor de Deus, me cura dessa dor ou ressuscita eles. Aí o Buda disse assim, eu posso te ajudar com isso, mas primeiro vá de casa em casa e peça um grão de mostarda de uma família que nunca tenha sofrido a perda de alguém querido. Ela vai e eventualmente ela descobre que todo mundo teve perdas. E o que ela entende é que ele está tentando mostrar para ela. A realidade nessa vida é de se você se apegar, você vai sofrer. Você tem que primeiro aprender a lidar com esse fundamental apego e com essa fundamental ignorância antes de querer lidar com realidades transcendentais. O próprio Buda falava isso contundentemente. Quando perguntavam para ele o que acontece após a morte, se existe ou se não existe, ele ficava em silêncio. Meu Deus do céu, o Buda fazia isso. Eu não estou nesse nível para querer responder para você. Então, o que a mística me deu superior à filosofia foi perceber que há uma qualidade de experiência superior àquela dita e demonstrada a partir da mera retórica. Existe uma outra qualidade de experiência
que floresce a partir de uma disponibilidade na qual você se abre para uma espiritualidade superior, no sentido de que você enxerga que tudo na sua vida é espiritual. Não só o extraordinário, não só o fenomênico, no sentido de fenomenológico, como fenômeno espiritual extraordinário. Tudo é espiritualidade, das coisas mais corriqueiras, as mais extraordinárias, do sorriso que você recebe de quem você ama, até os desafios que você enfrenta no dia a dia. Se isso tudo te conecta com o sagrado, com o divino, com o absoluto, isso é espiritual. E a outra coisa que me fez buscar outra coisa para além do espiritismo falava-se tanto de reforma íntima, mas não me dava um método, como é que eu acesso isso? E aí eu encontrei isso dentro do Yoga Sadhana, do caminho das práticas meditativas. E mais do que reforma íntima, eu descobri a revolução de si. Reformar, ou seja, dar uma recalchutada, arrumar um piso, trocar o rejunte, não basta. Às vezes a gente tem que demolir as estruturas fundamentais desses caminhos de pensamentos e de formas de enxergar a vida, de enxergar a realidade, de enxergar o outro, que são fundamentalmente as causas do meu sofrimento. Posto isso tudo, eu continuo respeitando todo mundo dentro da doutrina espírita, menos quem defende o governo genocida. Eu continuo amando o que eu aprendi lá, respeito demais o trabalho social, o trabalho humano. E se você quer continuar sendo espírita, brother, vá em frente. Me fez muito bem durante um tempão, e eu não estou dizendo que agora eu passei por um estágio superior em relação ao seu. Eu só estou num lugar diferente de perspectiva das coisas. E para mim não serve mais, mas você não precisa se ofender com isso. Aliás, dica de ouro para fechar esse vídeo. Você não precisa ter trimelique, chilique ou se ofender com qualquer opinião diferente da sua, desde que essa opinião não se torne num ato destrutivo para a sua vida ou a vida de outrem. No mais, respira fundo, toma uma água de coco, segue em frente e tá tudo bem. Meu beijo para todo mundo do Espiritismo. Gostou desse vídeo? Então não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicar no sininho para receber as notificações, clicar no joinha, deixar seu comentário, sua sugestão, sua crítica, seu elogio, seu comentário, seu apoio, etc e tal. Esse trabalho pode crescer na medida em que pessoas que acreditam nele o espalhem. Então pega esse link, manda para os teus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, em tudo quanto é lugar que você acha que ele possa fazer a diferença. A gente se vê no próximo vídeo.